E o Corinthians voltou a vencer, mas essa não é a única boa notícia para o torcedor alvinegro na segunda-feira de carnaval lá da Arábia Saudita. Romarinho deu a dica sobre um anúncio muito próximo para completar o fracasso da seleção brasileira na candidatura, na tentativa de disputar a Olimpíada, e o Ramon Menezes podendo pedir música no Fantástico, 3 trabalhos horrorosos. Tem ainda as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Antes, deixa eu só me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, sou jornalista esportivo e o objetivo por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração para não perder nada. Aperta o botão vermelho de inscreva-se, ative todas as notificações e também deixe like. Bora falar agora sobre a seleção brasileira sub-23 que disputava o pré-olímpico e ficou de fora das Olimpíadas. O Brasil será o único campeão atual, medalha de ouro, que não terá a chance de defender sua medalha de ouro na Olimpíada entre todos os esportes coletivos. Então, assim, todos os campeões em esportes coletivos da última edição estarão em Paris, exceção ao time de futebol masculino da seleção brasileira, que nesse domingo perdeu por 1-0 para a Argentina, gol já no final da partida, e o Ramon Menezes, o técnico da seleção, completou seu terceiro fracasso à frente das seleções brasileiras. Não tenho a mínima ideia porque foi contratado, nunca fez um bom trabalho em clube nenhum. Teve a chance na seleção brasileira e por onde passou na seleção fracassou. Você quer ver? Seleção brasileira principal. Entre a saída do Tite e a chegada do Fernando Diniz, ele comandou a seleção em 3 amistosos. Ganhou da Guiné-Bissau, que é fraquíssima, e depois acabou perdendo para Marrocos e Senegal. O cara consegue na seleção principal ter 2 derrotas e 1 vitória. Não bastasse isso, foi disputar o Mundial Sub-20 e conseguiu ser eliminado nas quartas de final pela seleção de Israel. Pensa que acabou? Teve agora o pré-olímpico, o Brasil conseguiu perder na fase final para Paraguai e Argentina, tendo vencido apenas a Venezuela, terminando na terceira colocação. Apenas os 2 primeiros passam para a Olimpíada. O Paraguai e a Argentina serão os representantes da América do Sul. Brasil que vinha participando de Olimpíadas há 20 anos e nas últimas 4 participações todas com pódio. Pegou bronze, pegou prata e vem de 2 títulos de medalhas de ouro nas 2 últimas edições das Olimpíadas. Ramon Menezes conseguiu esse feito e olha que a seleção era bem boa, com jogadores como Hendrick, John Kennedy, Gabriel Peck, Marlon Gomes, o Andrei e ainda assim Maurício, e ainda assim a seleção brasileira completamente desorganizada, uma enorme bagunça durante toda a competição. Conseguiu essa desclassificação, foram 4 vitórias e 3 derrotas desde o início do torneio pré-olímpico. Espero que o Ramon Menezes não dure mais do que 1 dia, ou 2 no máximo até ser demitido. Nem deveria ter chegado na seleção brasileira. Outra curiosidade, como a seleção consegue resultados horrorosos na gestão Edinaldo Rodrigues, hein? Parabéns aos envolvidos. Bora mudar de assunto e falar sobre o Corinthians, com algumas boas notícias, depois de uma enxurrada de péssimas notícias. Timão voltou a vencer depois de 5 derrotas seguidas, vitória por 2-0 contra a Portuguesa, primeiro gol com pênalti discutível. Você marcaria o pênalti em cima do Fagner? Confesso que tenho muita dúvida, muita gente me chamou no WhatsApp, gente da bola, dirigentes, empresários, para dizer que o pênalti foi absurdo. E foi dessa maneira que o Maicon abriu o placar no segundo tempo com a Portuguesa pressionando. Eu acho que o Corinthians não fez uma boa partida, como eu vi muita gente afirmando, que agora com o Antônio Oliveira tá tudo certo. Achei a partida do Corinthians só regular, mas num contra-ataque. O Timão chegou ao segundo gol com o Yuri Alberto. Era o que o Corinthians precisava, estrear com vitória em relação ao técnico português e acabar com essa sequência ruim, deixando também a zona do rebaixamento. Além dessa situação da vitória, tem também uma informação que vem da Arábia Saudita. O Al Ittihad preparou uma despedida para o Igor Coronado, jogador que foi super importante por lá. E todos os atletas foram convidados para essa despedida. E há um vídeo que já vazou, com o áudio do Romarinho afirmando que a partir de agora o Igor Coronado só vai escutar música de Corinthians. Então é mais um indício de que ele vem mesmo. Cheguei a contar para vocês nesse domingo que o Coronado, por meio dos seus empresários, já estava buscando uma casa em Alphaville, onde ele pretende morar com a família. A mudança para o Brasil já está sendo providenciada, agora os últimos detalhes impedem que ele seja anunciado. Precisa chegar ao Brasil para passar por exames médicos
realizar o contrato e assiná-lo. Isso deve acontecer muito em breve. As partes tentam ser mais cautelosas para evitar qualquer problema, mas a gente pode dizer que a coisa está muito quente. A única preocupação é registrar o Igor Coronado até sexta-feira para que ele possa ter condição de jogo. O mesmo vale para o Mateuzinho, lateral direito que pertence ao Flamengo. Entre Corinthians e Flamengo está certo em relação a 4 milhões de euros fixos, mais 1 milhão de euros em bônus. Corinthians, ou melhor, o Flamengo quer garantias bancárias de que vai receber essa grana. E a primeira parcela precisa ser paga assim que houver essa quitação. O Mateuzinho será registrado, então o Corinthians deve ganhar mais 2 reforços nessa semana. Só para completar, aí a notícia não é tão boa, o Pedro Raul acabou sentindo ainda no primeiro tempo uma lesão muscular na coxa direita. Não se sabe ao certo quanto tempo ele vai precisar, só vale a lembrança de que era o terceiro jogo dele em apenas 7 dias. O ex-atacante do futebol mexicano sentiu a sequência pesada de jogos e pode desfalcar o timão muito em breve. Cheguei agora, pode atualizar aí sobre Coronado, Claudinho, Mateuzinho e demais contratações? Cara, eu acho que aqui é esperar, né? O Claudinho tá em outro nível de Mateuzinho e Coronado. Coronado tem uma negociação avançada, discutindo premiação, detalhes, tá? E o Mateuzinho, acho que mais avançado ainda que o Coronado, porque eu acho que, para mim, acho que só falta o anúncio, não dá para entender essa demora, no caso, o Mateuzinho. O Corinthians já acertou o salário, vai pagar 5 milhões de euros, né, pelo jogador, né, junto ao Flamengo, tá pagando muito, espero que seja bom. O Coronado, o Corinthians vai pagar 1,5 milhão de salário para ele por mês, espero que seja bom também. E o Claudinho, o Corinthians fez, as tentativas que o Corinthians fez até agora, o Corinthians não conseguiu arrumar nada, tá? O Corinthians tentou um empréstimo com um valor de compra fixado. O Corinthians vence a Portuguesa por 2-0, com uma estreia maravilhosa do Antônio Oliveira. Repito, primeira coisa que ele acerta, escalação, tá? O Corinthians de Mano Menezes tinha um defeito. Primeiro que não tinha o Garro, tá? Era um time que o Garro faz toda a diferença. Ele realmente é muito bom. Segundo, que além de não ter o Garro, o Mano Menezes optava muito pela escalação de um time mais lento. O futebol hoje não suporta isso. Como é que você vai marcar alto? Como é que você vai puxar um contra-ataque? Como é que você vai ser intenso com Matheus Araújo, Rojas e Romero? Ah, pelo amor de Deus, né? Não dá, entendeu? Esses treinadores mais jovens, eles são bons por causa disso, eles são mais ousados. Então, acho que o primeiro, eu vou começar essa análise, eu vou trazer a análise tática, eu vou trazer tudo para vocês, que é o que eu mais gosto de fazer. E acho que e tem muita gente que é inscrita no canal exatamente por conta de análises táticas que eu faço aqui, que eu gosto disso, mais do que informação, tá? Então, primeiro, eu começando, né, pelo começo, o Antônio Oliveira acerta na escalação, porque se ele quer um time mais intenso, você nunca vai ter um time intenso com o Romero e com o nosso querido Matheus Araújo e com o Rojas. Esquece time intenso, tá? E mais uma vez que eu acertei, é o Yuri jogando pelo lado direito. Eu pedi isso desde a primeira escalação do Corinthians. Antes do Pedro Raul chegar, eu falei, põe o Yuri na direita e mete o Romero de centroavante, porque o Romero é lento. O Romero mata todos os contra-ataques do time. Mas aí tem os apaixonados, né? O fã-clube do Romero, que não permite dizer isso. Toda a bola que o Ranieri dava no Romero, o Romero parava, matava o contra-ataque, a defesa adversária, ela já recompunha. Então, assim, desde o ano passado, né, o pessoal tá falando que eu pedia, né? Não foi esse ano. Então, cara, a gente entende um pouco de bola. Eu falo isso para vocês aqui, sem cabotinismo. Tá na cara que o Yuri Alberto, ele não tem característica do pivô. O pivô faz a gente... O Yuri Alberto fazendo pivô, a gente passa vergonha, cara. Ele mata a bola na barriga, ele dá a bola pro adversário, ele faz umas coisas bizonhas. Até hoje mesmo, ele deu uma cabeçada uma hora lá, jogando para trás para tentar um pivô, parecia um zagueiro da Portuguesa. Mas quando você tem o Yuri jogando aberto na direita, jogando de ponta, você tem um cara que, por mais que a gente critique o Yuri Alberto, e aí eu pedi o Yuri Alberto titular, vocês lembram na estreia do Pedro Raul, que o Corinthians apanhou do Novo Horizontino? Eu fui criticado por isso, que eu reclamei que o Yuri Alberto foi banco. Desculpe, gente, o Yuri Alberto não pode ser banco desse time do Corinthians, tá? Ele é maravilhoso? Não é, mas não tem melhor do que ele lá na frente.
Ele é melhor que o Pedro Raul, ele é melhor que o Mosquito, ele é melhor do que todo mundo do ataque do Corinthians. Essa é a verdade. Então, você coloca o Yuri Alberto na direita, você vai conseguir tirar um pouquinho melhor dele. Eu não estou falando que o Yuri Alberto é craque porque fez um gol, tá, gente? Longe disso. Eu nem gosto do futebol do Yuri Alberto, essa é a verdade. Eu só estou analisando o Corinthians da maneira que tem que ser analisada, com honestidade. Então, quando você tem o Yuri Alberto jogando na direita, seja jogando com 2 atacantes ou jogando aberto num 4-3-3, você consegue tirar um pouquinho melhor dele, porque realmente ele tem sérias deficiências técnicas, tanto ele como o Pedro Raul, tá? Então, assim, primeira coisa para analisar Antônio Oliveira, tá, gente? Muito obrigado pelo carinho da audiência, deixa o like aqui, likezão, tá? E me segue lá no WhatsApp. Primeira coisa, ele acertou na escalação. Outra coisa, ele liberou o Fagner bastante, teve saidinha de 3, porque ele colocou o Caetano de lateral esquerdo. Outra coisa que ele acertou, porque você colocou um zagueiro ali na lateral esquerda e você usou para apoiar o lado direito. Tudo certo, legal, acertou também, tá, nessa questão. Agora, esquema tático. Antes do esquema tático, eu quero falar da intensidade do Corinthians. Quando o Corinthians coloca jogadores mais velozes lá na frente, o Corinthians consegue marcar melhor. O Corinthians foi muito intenso. O Corinthians mandou no jogo no primeiro tempo. O Corinthians sufocando. Fazia tempo que eu não vi um primeiro tempo desse. Eu não estou empolgadaço, não. Eu sei que foi a Portuguesa, tá? Mas eu estou aqui analisando o jogo da Portuguesa. Porque, quando eu critico e meto pau em todo mundo, tem gente que reclama, só fala mal. Quando eu estou analisando uma boa vitória, tem gente que reclama também. Eu estava lá no Instagram, lá o pessoal, calma, Samir, é a Portuguesa. Filho, eu estou analisando Corinthians e Portuguesa. Eu não estou analisando Corinthians e Palmeiras. Calma, Corinthians e Palmeiras vai ser outra postura. Vamos ver o que vai acontecer, tá? Agora, Corinthians e Portuguesa, o Corinthians matou no primeiro tempo, velho. O Corinthians dominou o jogo no primeiro tempo com intensidade, com jogadas. O Corinthians jogou no primeiro tempo num 4-1-3-2, tá? A linha de 4, né? E permitiu isso com 3 zagueiros nessa linha de 4, com o Ranieri de primeiro volante. Depois veio uma linha de 3, tá? Com o Garro, o Michael, o Wesley e lá na frente o Pedro Raul e o Yuri Alberto. Então foi um 4-1-3-2. Sabe quem usou esse esquema? Jorge Jesus. Ele ama esse esquema. Não sei se o Antônio Oliveira, né, pode se inspirar no Jorge Jesus, não sei. Me surpreendeu muito quando eu vi esse posicionamento do Corinthians em campo, tá? Teve só esse posicionamento? Não, o Corinthians jogou no 4-3-3, o Corinthians jogou no 4-4-2, teve a variação tática. Mas se teve a variação tática, melhor ainda. Temos um esquema ofensivo com uma variação tática. Cara, isso é maravilhoso. Então a gente teve um Corinthians... Por que o futebol do Michael rendeu? Porque ele jogou de uma maneira mais ofensiva. Hoje o Michael fez um bom jogo, tá? A gente que mete o pau aí no Michael, hoje nós temos que falar que o Michael fez um bom jogo também, tá? Enfim, porque o Michael jogou mais adiantado. Aí o Corinthians, ele jogando nesse posicionamento, você viu o Garro na direita, a posição dele, o Michael centralizado, ajudava para voltar, o Wesley na esquerda e os 2 atacantes lá na frente, tá? Agora, depois que o Pedro Raul sofre a lesão, o Antônio Oliveira muda o esquema. O Corinthians passa a jogar num 4-3-3, tá? Aí ele recua o Michael, claro, Ranieri e Matias Rojas, né? E lá na frente ele com o Wesley, Michael, Ranieri e Garro, né? Michael, Ranieri e Garro, e Matias Rojas, Yuri Alberto e Wesley, o Corinthians no 4-3-3. O Corinthians teve uma queda, né, com a mudança do esquema, porque, cara, é gostoso ver esse 4-1-3-2. É claro que eu não sei se dá para jogar assim contra Palmeiras, contra São Paulo, contra Flamengo. Deu para ver que é um time que ainda fisicamente cansa bastante. O Corinthians, né, sofreu com isso. Quando o Matias Rojas entra, é um problema, porque o Garro passa a jogar do lado esquerdo, passa a jogar centralizado e do lado esquerdo, apesar que ele deu uma bela enfiada de bola também jogando no lado esquerdo, uma pro Wesley, né, que o Wesley saiu na cara do gol ali, e o zagueiro foi muito bem, porque sabia que ele ia cortar para dentro, e ele só tem o pé direito. Então, assim, o Corinthians sofreu uma queda de rendimento,
quando houve a alteração do esquema, tá? Quando houve a alteração do esquema e quando também o Corinthians dá uma recuada, né? Isso que me dá um pouco de medo, né? Aí a gente tem que entender, são os jogadores que recuaram, o treinador que pediu, a gente vai ter que conhecer o Antônio Oliveira com o tempo, não é? Porque foi visível que contra a Portuguesa, ganhando de 1-0, a gente deu uma recuada no segundo tempo e chamou a Portuguesa para o jogo. Nessa que chamou, a Portuguesa quase empatou, teve duas boas oportunidades, uma delas o atacante, né, naquela falha, né, do Raul Gustavo, sai na cara do gol do Cássio e ele finaliza para fora. Ali a Portuguesa poderia já ter empatado logo no início, né, do segundo tempo. Enfim, a gente vai precisar entender, né, se o Antônio Oliveira ele tem essa postura, né, uma vitória de 1-0, assim, é uma postura que o Tite tinha muito, a gente viu muito o Tite fazer isso. O Corinthians fazia um gol, o Tite recuava o time. Eu não sei se foi isso ou se foi o time. E também a gente tem que entender uma coisa, né, o time cansou no segundo tempo, ele fez as substituições, mas claro que ele só faz as substituições também depois que o Corinthians mata o jogo, né, com o gol do Yuri Alberto, e o Corinthians vence a partida. Nesse posicionamento que eu revelei para vocês que o Corinthians jogou, lembrando o Ranieri de primeiro volante, uma linha de 3 com Garro, Michael e Wesley lá na frente, Pedro, Raul do lado esquerdo e Yuri do lado direito, mas jogando os dois dentro da área. Esse foi o esquema que o Jorge Jesus utilizou no Flamengo, campeão, que tinha o Ilharão de primeiro volante, aí vinha uma linha de 3 com Everton Ribeiro, Gerson e Arrascaeta na frente, Bruno Henrique e Gabigol. Claro que há uma diferença muito grande de Bruno Henrique e Gabigol para Yuri Alberto e Pedro Raul, mas ele faz esse esquema que poucos treinadores, né, costumam utilizar, porque é um esquema bastante ofensivo. Claro que o Garro recompõe aqui e o Wesley também, e aí você faz uma linha de 3, né? Você faz uma linha de 3 e uma linha de 4 também, porque o Michael também volta. Então o Corinthians, a saída de bola, o Corinthians, eu gostei também da marcação de saída de bola do Corinthians alto. O Corinthians marcou no 4-3-3, cara. O Corinthians marcou com o Yuri, com o Pedro Raul e com o Wesley. Cara, para mim tem que marcar assim. Eu não aguento mais a escolinha da CBF, que toda hora marca no 4-4-2, né? Que vem um por dentro e fecha lá com o centroavante do lado para ficar os dois em cima do zagueiro. Só que aí os laterais têm saída. Eu não suporto essa saída. Eu acho que todo mundo passou por essa aulinha e ficou fazendo essa saída. Então, assim, duas coisas que me agradaram no Antônio Oliveira foi utilizar esse esquema, tá? Gente, repito, tá? O pessoal que entrou aí tá falando da Portuguesa. Cara, eu tô aqui num pós-jogo de Corinthians e Portuguesa, entendeu? Não adianta toda a análise que eu fizer vocês acharem que, mas é a Portuguesa. Claro que é a Portuguesa. Nós estamos disputando o Campeonato Paulista, meu irmão. Ninguém está jogando a Champions League aqui, entendeu? Então, pós-jogo é contra a Portuguesa. Claro, e contra a Portuguesa, o esquema foi bem. Contra a Portuguesa, o Antônio Oliveira estreou bem. Então, acho que a gente tem que levar em conta isso também, tá? E aí eu acertei o esquema aí na coletiva, porque vocês viram na resposta que ele deu em relação que nunca jogou com 2 atacantes de referência lá no Cuiabá. Por que ele fala isso? E ele completa dizendo assim, o Isidro Pita, eu colocava ele pelos lados, entendeu? Se o Yuri Alberto, por exemplo, tivesse jogado em outro esquema diferente do que eu falei, por exemplo, no 4-3-3, ele diria o seguinte, não, mas eu não joguei com 2 lá na frente, eu joguei com o Pedro Raul e desloquei o Yuri Alberto para o lado, como eu desloquei o Pita no Cuiabá para o lado, para o Daverson jogar. E ele não responde isso. Ele fala, não, nunca joguei assim, porque lá no Cuiabá eu coloquei o Isidro Pita para jogar pelos lados. Então, mostra que realmente quando a gente jogou com 2 atacantes, nesse 4-1-3-2, que tem uma variação com 4-4-2 losango, que eu acho que é muito importante também, uma marcação alta no 4-3-3. Família, ficamos aí com o giro de notícias do Corinthians, informações aí atualizadas, né, rapaziada? Atualizada. Ontem a gente fez um bolãozinho aí, né, do jogo do Corinthians, Portuguesa, no valor aí, do valor aí. E o jogo, o palpite era até às 4 horas da tarde, antes do jogo, assim como o jogo começar. Aí teve um malandrão aí que esperou o jogo acabar e comentou lá 2-0 lá. Já era 2h25 da noite. Aí o comentário dele foi de 3 horas atrás, porque tem como saber, né, o comentário, né, o horário. Aí é fácil, né, ver
falar o resultado já depois que aconteceu. Não tem como. Tem que ser antes do jogo, até a bola rolar. A bola rolou, beleza, porque até as 4 horas. Então, quando o comentário foi visto às 22h25, quando eu respondi, era para ter pelo mínimo ali 6 horas, porque era o equivalente a 4 horas da tarde, ou seja, o jogo ainda tinha acabado de iniciar, que era o mínimo permitido ali, era de 6 horas mais ou menos. O vídeo foi postado 9 horas antes do jogo, então, não, de 10 horas da noite, quando eu comentei, o vídeo tinha sido postado 9 horas atrás, ou seja, 2 horas, 3 horas antes do jogo. Enfim, rapaziada, essas foram as informações aí, traga aí pelo Corinthians, informações atualizadas. Para valer o cast, tem que ir por onde? Tem que ir falar certinho, antes do jogo começar. Não pode falar depois que o jogo acabou, tá quase acabando, já com o placar posado, não. Valeu, rapaziada? Então é isso aí. Valeu, tamo junto, grande abraço, tchau, tchau.